bem-vindos a mais um episódio do nosso Ares Podcast. Hoje eu tô aqui com os meus colegas Lívia, que é pneumopediatra, e Fabrício, que é pneumopediatra e pneumoadulto. E hoje a gente vai trazer um tema aí que às vezes dói um pouco no peito, que a gente gosta muito, que é o pão nosso de cada dia, né? Bronquiolite aguda. Vamos falar de bronquiolite, Lívia? Vamos falar. E é uma época ótima para falar, né? A gente está enfrentando a sazonalidade, vamos falar sobre isso mais um pouquinho. E você, Fabrício? O que você tem a começar a falar sobre bronquiolite? Primeiro que é um quadro infeccioso super comum, né, na população pediátrica, e é importante que as pessoas entendam melhor essa condição infecciosa, porque tem achismos, muitas crendices, então acho que é legal da gente tentar Desmistificar, né, algumas coisas. A gente tá aqui para isso. E eu acho que o mais importante que a gente vai falar hoje é que menos é mais, né? A gente cada vez mais tem entendido que a intervenção pode causar mais dano do que benefício para o paciente. Então é isso que a gente vai falar sobre aqui sobre bronquiolite. E a gente tem outro ranço que a gente tem aqui, né? Sobre os super tratamentos de doenças que a gente poderia deixá-las mais quietinhas, né? Ali. Então e além dos nossos colegas médicos terem muitas dúvidas, a gente entende que os familiares também têm muitas dúvidas. Então, acho que o nosso papo aqui vai ser bem interessante para quem tem filho que chia, ou para quem tem um bebê agora e tá com medo desse bebê fazer bronquiolite. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre o diagnóstico? E aí, Lívia? Como que a gente sabe que um bebê tá com bronquiolite? Vamos começar. Então, o diagnóstico de bronquiolite é clínico, né? A bronquiolite ela é causada por vírus, e aí já dei um primeiro ponto aqui, né? Que a gente tem que explicar. O principal causador da bronquiolite é o vírus sincicial respiratório, mas ele não é o único, né? Então, às vezes, assim, faz o painel viral, que a gente vai falar sobre isso mais pra frente também. Ah, deu negativo pra VSR, pro sincicial. Então, não é bronquiolite. Não, o diagnóstico é clínico. A gente não precisa de nenhum exame laboratorial, não precisando de nenhum exame de imagem para a gente fechar o diagnóstico. Esses exames, eles vão num segundo momento, quando você quer fazer diagnóstico diferencial, quando você quer ver uma complicação. Quando você tem muita dúvida, né? Exatamente. E a bronquiolite, ela é uma inflamação, como o Fabrício disse, uma inflamação aguda dos pequenos canais das vias aéreas, né? Dos brônquios e dos bronquíolos. E ela é caracterizada por um resfriado que começou ali no bebê abaixo de 2 anos de idade, tá? Acima de 2 anos a gente não dá o nome de bronquiolite. Um resfriado começou ali pelo nariz, obstrução, coriza. E esse vírus, ele vai se replicando, ele vai se multiplicando entre as células e ele vai descendo até chegar nos brônquios. E aí, a gente, colhendo a história, a gente vê a história natural da doença, ali pelo 3º a 5º dia ele já tá com sintomas de via aérea baixa, sibilo, tosse, desconforto respiratório. E na ausculta a gente consegue ver isso bem. É um vírus que gosta do pulmão, né? Ele ama o pulmão. Pelo pulmão. E aí a gente fecha o diagnóstico clinicamente, com uma boa anamnese e um bom exame físico. Fabrício, e o raio-x? O raio-x, né? Eu costumo falar que o raio-x, assim, a gente fala isso para os residentes. Precisa saber ver o raio-x se você vai pedir. Mas no caso da bronquiolite, o que você acha dele? Então, na verdade, eu acho o raio-x útil para quando ele é útil. Na bronquiolite, ele é inútil. Ele não vai... A não ser que você tenha... Na bronquiolite? O raio-x é inútil. Só mais uma vez? Exatamente. Só mais uma vez. O raio-x vai ser inútil em todos os casos de bronquiolite, que obviamente se encaixe nessas características que a Lívia falou. Sempre a bronquiolite, a clássica, ela vai ter a fase prodrômica, que é justamente o que ela falou do resfriado. 2, 3 dias depois vai abrir o quadro da bronquiolite. Quando o médico falar para vocês sobre pródromos, fase prodrômica, tá falando o que acontece antes da doença se instalar, que é justamente isso que a Lívia falou.
Se o quadro está se comportando exatamente do jeito que você espera, Na porque bronquiolite. a história natural da bronquiolite está acontecendo perfeitamente do jeito que você espera que aconteça, obviamente que aquilo é uma bronquiolite. Eu não preciso de um raio-x para confirmar, porque ele nem vai confirmar. E o raio-x atrapalha, né? Atrapalha. Ele Por uma série de atrapalha. motivos, né? Porque até a bronquiolite é uma inflamação. Vocês dois falaram isso. É, E isso pode estar visível na radiografia de tórax. sim. E aí, às vezes, quando você tem um colega que não está muito habituado, às vezes, a ver o raio-x de uma criança tão pequena, de um bebê, ele pode dar um diagnóstico equivocado de pneumonia, que é o que a gente conversou da outra vez, é o tal do princípio de pneumonia. É, E aí, o bebezinho, ele sai com o diagnóstico de princípio de pneumonia, ao invés de sair com o diagnóstico de bronquiolite, ou até de se aventar a hipótese e a probabilidade daquilo ali piorar, ou de ser grave nos bebês pequenos e perder a chance de hospitalizar, de monitorar. nessa região que geralmente a gente acha o hilo direito, principalmente, né? Vai estar meio sujinho na bronquiolite, porque ela Tá acabou. inflamado, né? É inflamação de vias Tinha ali aéreas. do lado né? direito. E vai ter mesmo, pode ter até alguma coisa intersticial ali, porque a gente tá falando de bronquiolite, que geralmente quer dizer, geralmente não, ela é um componente das vias aéreas mais periférico, então pode ter alguma coisa ali. E pode ter Pode ter colapso, uma colapso, atelectasia, uma exatamente. areazinha assim, mais fechadinha, aparece mais branco mesmo no raio-x. Então, E o colega que está desavisado ali, né? Porque às vezes, né, o raio-x precisa ser muito bem estudado, muito visto para você acostumar com ele, vai entrar em colapso também, né? Mental, vamos botar ali de entendimento daquele raio-x e fala: meu Deus do céu, pareceu um bronquiolite, mas o que é isso? Então pode Pareceu mais uma coisa confundir o diferente. colega do que esclarecer. Então o raio-x, no caso de bronquiolite, na suspeita óbvia de bronquiolite, nunca pedir. Eu acho que vocês também não. Não. a gente não pede e não tem em nenhum lugar descrito que a gente precisa pedir, porque a doença ela é clara, ela se mostra ali pra gente. Inclusive, os protocolos, eles falam exatamente isso que você falou, que se você pede, você pode se confundir e pode mudar o seu diagnóstico, né? Então, foi o que eu disse, você vai pedir quando você quer fazer, não tá numa história clássica de bronquiolite, quero fazer um diagnóstico diferencial, quero ver se tem uma complicação, né? O menino tá muito cansado, quero ver se tem uma telectasia maior. Então, em determinados pontos específicos do que eu quero procurar. A gente costuma falar que, assim, quando você pede um exame, você tem que saber o que você quer procurar. Você não pode pedir um exame às cegas, né? E tem outra coisa. As mães muitas vezes pressionam Pra pedir. o profissional que está no pronto-socorro, pressionam até a gente, às vezes, no consultório, para solicitar o raio-x de tórax. Fala assim, poxa, mas como que você sabe qual que é o diagnóstico sem o raio-x? Gente, o raio-x muitas vezes atrapalha. Então, assim, deixa o médico fazer o trabalho dele, né? Pensar, raciocinar. Você precisa confiar e ter uma relação de confiança no seu médico. Muitas vezes no pronto-socorro, obviamente, você não tem isso porque você não conhece, mas aí que tá. Você vai ao pronto-socorro quando realmente precisa. Quando seu filho, no caso de um problema respiratório, ele está entrando em insuficiência respiratória, ele não consegue respirar, você já fez de tudo em casa, você não sabe o que é, mas às vezes você precisa ir. Mas sempre precisa ter o backup, né? Ligar para o médico de confiança, ligar para o seu pediatra, conversar, porque muitas vezes a bronquiolite, ela não precisa realmente de um tratamento, vamos dizer assim, com muita medicação. Aí só pontuar uma coisa, Lívia, painel viral. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos falar do painel viral, porque eu acho que Identificação viral. é importantíssimo, né? A gente tá pós-pandemia, a gente já falou disso em outro podcast, né? Desde a pandemia, a gente tem tido esses exames com um pouco mais de disponibilidade aí, né? A gente tem nos consultórios, nos ambulatórios. Não é todo pronto-socorro que tem, né? Mas nos hospitais, todas as crianças que internam fazem o isolamento viral, até porque se você identifica que é o vírus da bronquiolite, que é o VSR, o causador daquela bronquiolite, você precisa ter o painel viral para isolar a criança, né? Porque o isolamento do VSR, ele é de
de leito, assim, numa enfermaria, ele é de 1 metro de distância entre os leitos. O vírus do VSR, ele fica vivo, né, em Superfície. todas essas superfícies aqui por cerca de 24 horas. Então, até por questões de logística ali, de isolamento do paciente dentro, né, da internação, é importante você ter o painel. E fora da internação, quando você está em ambiente ambulatorial, como eu falei, se existem outros vírus que causam a bronquiolite, identificar qual é o vírus, por exemplo, a gente está também com uma circulação simultânea de influenza A e B atualmente. Então, você pode ter o paciente com a clínica de bronquiolite e ter um painel viral positivo para influenza. E aí você tem um tratamento específico para o vírus da influenza, né? Que é o oseltamivir, que é um antiviral, que não tem para o VSR, que não tem para o Covid. Então, daí a importância da gente isolar. Eu acho que cada vez mais a gente tem feito eu tenho ficado muito fã, assim, de tanto do painel molecular quanto desses testes rápidos que a gente consegue fazer no consultório. Mas aí, Fabrício, o paciente internou o bebê com a bronquiolite, o médico que internou pediu o painel e veio um VSR. E esse paciente tinha uma manchinha lá no raio-x, ele começou um antibiótico. E aí ele não tira o antibiótico, porque ele fala, o que acontece com o médico que não confia no exame que ele pediu? Né? O que você acha? Eu acho que vai mais ou menos no que a gente conversou nos episódios anteriores sobre... O ranço da pneumonia. Princípio de pneumonia. Segurança, simplesmente. Se você não confia muito no que você conhece, que você sabe... Você vai pecar pelo excesso, é muito difícil você pecar pela... Não é pecar, mas você fazer a conduta de retirada de determinada substância, medicamento, conduta mesmo. Se você não tem um embasamento científico consolidado sobre aquilo. Então, por isso que eu sempre acho que se a gente identifica, e é normal que a gente... se a gente identifica o agente, é obviamente viral... Ou mesmo antes de identificar a clínica óbvia daquilo, eu acho que a conduta tem que ser tomada, mesmo da retirada. Só que se você, em qualquer situação da medicina, qualquer doença, se você em algum momento, nós mesmos vamos passar por isso, que a gente também, né, não sabe tudo, de tudo. Se a gente observa que aquilo ali eu não domino, vou dominar. Então, a gente tem que identificar nossas também, deficiências, né? Ali, naquele momento, e buscar o conhecimento. Então, a gente não pode sempre... não sei isso, então vou fazer sempre assim. Então, a gente vai ficar sempre naquela... Eu falo que é meio mediocridade, aquelas condutas meio medíocres, né? Só o básico. E aí, um ponto que você tocou da insegurança... A insegurança, o paciente está internado, a gente até costuma falar isso para os residentes. O paciente está ali, está na sua mão, você está vendo, você está acompanhando. Dia a dia. Você está inseguro? Você isolou o painel, o paciente tem toda a clínica de bronquiolite, confiou no seu exame físico, confiou na sua história, isolou o vírus, tira o antibiótico. Ele está ali, você está acompanhando ele. Ele não vai piorar da noite para o dia, fazer uma emergência infecciosa bacteriana da noite para o dia, né? Você consegue acompanhar isso. Então, às vezes a pessoa fica com medo de comer uma bola, né? E outra coisa, se esse paciente for para casa, um ponto crucial no tratamento da bronquiolite é o segmento, é o acompanhamento. Todo paciente que está ou internado ou em casa, ele precisa de estar passando por revisões. Então, eu decidi, depois a gente pode até falar de critérios de gravidade, mas né? O retorno faz parte da conduta, né? Faz parte da conduta. Retorna em 24 horas, retorna em 48 horas. E aí você, antes de falar do retorno, eu tô com uma coisa na minha cabeça que Lívia falou sobre... você falou sobre tirar o antibiótico, né? Lívia também falou sobre tirar o antibiótico. Poxa, você teve o painel VSR positivo. E muitas vezes a mãe... Gente, não tô falando mal da mãe, tá? Mas muitas vezes os pais, o responsável da criança que tá ali no hospital, até ele se assusta, né? Fala,
Mas, doutor, você vai tirar o antibiótico do meu filho? Mas se é um bebê que tem uma clínica clássica de bronquiolite, ainda mais com painel viral positivo para o VSR, ou para o influenza, ou para o rinovírus, ou para qualquer vírus, que a gente sabe que pode causar bronquiolite, para vírus a gente não tem remédio. Para o influenza tem, que Lívia falou, mas assim, a gente precisa fazer menos iatrogenia. O que é iatrogenia? A gente usar de medicação, de tratamentos que podem até fazer mal para a criança. Por isso que a gente tira mesmo Sabrina, os medicamentos. o que é importante, né? Eu acho isso importante. o que é importante para os pais saberem, no ponto que você falou em relação à retirada do antibiótico, é que antibiótico não é poção mágica, não é poção de videogame, dessas coisas que você toma e o bichinho melhora. Não seca catarro. O antibiótico... Não desentope nariz. O antibiótico, geralmente, esses que vão matar as bactérias, eles vão agir diretamente na bactéria, numa molécula que existe na bactéria, naquela bactéria, seja na parede da bactéria, lá dentro da bactéria, onde for, ele vai agir nessa molécula e isso vai desestabilizar de alguma forma essa bactéria, vai matar ou vai impedir que ela replique, qualquer coisa. Mas ela não vai fazer isso num vírus ou em outra bactéria que não tenha essa molécula. Então é assim que ele age. Ele não vai fazer, nossa, você toma um antibiótico e de repente vai sair matando todo mundo com espingarda na mão. Não é assim. Então, quando a gente tira uma medicação, qualquer que ela seja, o antibiótico está incluído nisso, a gente está deixando claro que essa medicação não tem ação ali naquele quadro. Ela não vai fazer mais mal, né? Exatamente. Do que bem. Você pode ter o risco de ototoxicidade, pode dar desbiose, da diarreia, né? A criança... etc. É muito complicado isso. Aí, falando de antibiótico ainda, o que a gente tem de criança com diagnóstico de bronquiolite... usando azitromicina. Sabia que você ia falar da azitromicina. Meu olho pulando aqui, ó. Eu tenho... E é meu olho fechado aqui, gente. Quando eu fico falando assim, mais profundamente, meu olho fecha, tá? Quem dera que fosse só na bronquiolite, né? Olha... Mas a bronquiolite, assim... Azitromicina virou água. Virou. Xarope para qualquer coisa. Principalmente na bronquiolite ou nos bebês que tinham, mas na bronquiolite... Parece que, assim, 100% das crianças saem do pronto-socorro com receita de azitromicina. Fala, Lívia. E aí... Me ajuda, Lívia. E aí, porque a gente tenta entender qual é o raciocínio da pessoa que prescreve bronquiolite, né? O azitromicina para bronquiolite. Eu já desistia. Eu já desistia. Então, o que a gente pensa? O raciocínio, pelo menos a maioria dos pacientes que a gente vê, assim, é que lembra da história natural, né? A bronquiolite, ela é uma doença, assim, uma das poucas que tem uma história natural bem bonitinha. Ela acontece exatamente daquele jeitinho. Então, ali, 3 dias de pródromos, 5 a 7 dias de sintomas de via aérea baixa, que é aquela fase que de pior, a fase de maior gravidade, a fase que você tem que ficar de olho nesse paciente. E aí, isso aí já deu mais ou menos uma semana, né? Daí até ele melhorar, zerar completamente, porque vem aquela fase catarral depois, uma fase que ele tá recuperando a mucosa, ele tá se renovando. Isso vai demorar 3 semanas. Então, esse menino teve um diagnóstico de bronquiolite. Até naquela fase aguda ali, foi na emergência, semana passada teve o diagnóstico de bronquiolite na fase aguda. Ninguém explicou para essa família que ele ia evoluir com mais catarro. Esse menino aumentou a quantidade de secreção, a mãe volta assustada, o médico falou assim, o quadro está arrastado demais. Isso é característica de germe atípico, o que a gente precisa fazer um podcast para isso. Sim. Isso é uma característica de germe atípico, isso é uma pneumonia atípica, porque está arrastado demais, vou entrar com a azitromicina. Assim, é clássica. Essa história é clássica. Gente, é a doença, é a história da doença, ela demora para melhorar. Mas a gente tem que lembrar que pneumonia atípica, ela pode acontecer nessa idade, mas não é a idade de raríssima. Então, assim, esse raciocínio, ele peca nesse ponto. Muito. Porque geralmente, a pneumonia atípica, ela acontece na infância mais tardia. Isso, escolar, criança mais velha, adolescente, adulto. Assim, é completamente errado esse raciocínio. Primeiro porque a doença, ela é prolongada mesmo. A bronquiolite aguda, ela vai demorar umas 3 semanas para se resolver. E segundo, por isso que o Fabrício falou, não é comum.
ter tanto germe Na idade, atípico assim né? nessa idade. Aí E volta no que você epidemiologia falou, é importante. raciocínio clínico. Isso. Né? A epidemiologia faz parte de toda a consideração quando você vai fazer diagnóstico. Então, eu sei que na faculdade a gente torce um pouquinho o nariz da epidemia, a gente sabe disso, né? Mas ela é de extrema importância. Graças a Deus que existem os epidemiologistas, E tem né? só mais um ponto que às vezes as pessoas confundem A gente muito. vai falar bastante aqui, podem falar à vontade. Que a bronquiolite, ela nem o vírus sincicial, nem os outros vírus conferem imunidade duradoura. Então, esse paciente, a gente tinha antigamente um termo que usava para definir bronquiolite como o primeiro episódio de sibilância da vida. Ai, Não, a bronquiolite ela pode acontecer outras vezes. Então, o paciente ele pode ter outras, mas ele teve bronquiolite há pouco tempo. Sim, ele pode ter bronquiolite de novo. mas Tá. também não, mas também pode acontecer o contrário. Você pode ter o primeiro episódio de sibilância por E qualquer tem um outro lá que tem motivo. de Por qualquer sibilância, outra né? coisa, Isso é mais né? dramático. Gostei dessa Primeiro episódio de Exatamente. sibilância é a abertura de uma asma, né? Exatamente. É A gente já quando se cansou mostra de ver, outra né? doença crônica pulmonar. E eu queria pontuar sobre a azitromicina, porque às vezes, sobre a azitromicina e sobre o tempo da doença, às vezes, quando o paciente usa azitromicina, ele acaba melhorando um pouco. Existe sim uma característica nesse medicamento que ele mexe, modula um pouco a inflamação, mas não dá para usar antibiótico para todo mundo, né? Não dá. E Não outra dá. coisa, Sabrina, não sei qual das duas uma das duas falou que os sintomas eles podem se arrastar, igual você falou aí, A gente né? precisa entender isso. 20% a 30%, depende do trabalho, de pacientes com bronquiolite, principalmente os que internam, eles vão ter sintoma até 28, 30 dias, Às lógico que vezes melhorando, Uhum. mas vai ter. Então, e não tem remédio para aquilo, entendeu? Não é porque ele permanece com aquela tossezinha que está melhorando, mas lentamente, que eu tenho obrigatoriamente que intervir com qualquer medicamento Antitussígeno, pelo amor de ancolítico e Deus, etc, gente, não serve para nada. Sobre a imunomodulação que você falou, a gente realmente a gente tem até um pouquinho de receio de falar isso, né? Porque se a pessoa pega essa informação, ela pega só essa frase e fala assim: vou usar porque você falou. A gente não usa para doenças agudas, a gente usa para as doenças crônicas. Realmente a gente tem vários pacientes que usam azitromicina contínuo. Segunda, quarta, sexta, ou todos os dias, né? A gente Mas para usa doenças realmente. crônicas, como imunomodulação. Controle inflamatório, né? É isso aí. Basicamente é para isso. E é para doença crônica, não para todas. E precisa de ter aquele tipo de monitorização, inflamação né? específica, né? E os colegas também têm que entender que quando a gente passa, existe motivo para passar, né? É para isso, porque tem colegas que eu passo para aquelas bronquiectasias e tudo mais. E o outro suspeito. Mas não pode usar isso por muito tempo. Eu Isso uso acontece. pelo tempo que precisa. O paciente ora bola. Isso Então acontece. você tem que prestar Eu atenção. li também, a gente costuma ler isso, né, sobre o tempo da bronquiolite e determinados vírus, o rinovírus, por exemplo, tem um outro vírus específico que fugiu aqui, eles mexem tanto na mucosa que mexem até com o movimento ciliar e até o movimento ciliar, porque lesa os cílios, a gente tem na mucosa respiratória, a gente tem uns cíliozinhos igual a gente tem no nariz, as vassourinhas. E esses vírus, eles acabam atacando os cílios e eles ficam meio assim, o movimento não fica tão claro. Então, às vezes, demora até mais do que 30 dias. Às vezes, demora alguns meses para a criança voltar àquele normal dela. Só que no meio do caminho ela pega outro vírus e pega outro vírus. E aí a mãe acha que tudo tá ligado na mesma coisa. Mas... E essas crianças sofrem mesmo. Mas a gente tem que lembrar que o quadro pode arrastar. Mas que o quadro mais arrastado não é o usual. Aí tem aquela história. Preciso seguir. Eu preciso voltar no meu médico, eu preciso procurar ou um especialista ou o meu pediatra para tentar entender se isso ainda está normal do pós-infeccioso ou se meu filho... Se esse foi o primeiro episódio de uma outra doença pulmonar que meu filho tenha. Mas Sabrina, uma coisa assim que eu acho... Eu nem sei se a gente citou direito, porque a gente tá falando muito. Estamos falando Quando tudo. ela sai da fase do resfriado
para instalar bronquiolite, algumas coisas vão aparecer. Primeiro, a tosse enlouquece, Uhum. né? Primeiro, a tosse enlouquece, fica aquela tosse assim, você olha para a criança, meio do quase caminho, qualquer né? coisa horrorosa. Junto com essa tosse, vai ter algum grau de esforço respiratório, pode ser leve, que é geralmente aqueles que a gente até consegue fazer o hospital dia, né? Que vai reavaliação diária, orienta os pais para retorno, se piorar, essas coisas. Ou mesmo insuficiência respiratória, né? E uma coisa que vai acontecer invariavelmente na bronquiolite, para todos os pacientes, chiar. Toda bronquiolite chia. E a maioria delas chia, eu falo que é um chiado sujo. Não é aquele chiadinho da asma bonitinho, né? É, Aquele negocinho. seco. É um É um chiado chiado grosso. molhado. E muitas vezes isso confunde até o médico, porque ele ouve aquilo, ele não considera aquilo como chiado, porque ele ouve muito aquelas Subcrepitação. e acha que aquilo ali É não o barulho tem- da pneumonia, né? É, Nossa, exatamente. como a gente fala isso pros residentes, né? Aham. Assim, às vezes você não escuta o ruído seco, o ruído, né? É chiado sujo. É um eu falo chiado assim. sujo. É. É isso aí, é isso. E aí, todos esses sintomas que o Fabrício falou, eu vou aproveitar para a gente já pontuar aqui o que acontece. Qual é o tempo que piora também a bronquiolite? Acho que você podia falar isso, né? Entre o 3º e 5º dia, lá do início daqueles sintomas nasais, né? Uhum. Aquela coriza, aquele espirro, aquela obstrução. Pode ter febre, como pode não ter. Aí, lá pelo 3º a 5º dia, mais ou menos, é quando esse vírus instala lá no pulmão, nos brônquios, nas vias aéreas, e causa esses sintomas que o Fabrício falou. Por que causa esses sintomas? Não é por broncoespasmo. Isso é importantíssimo. Isso é importante porque vai fazer diferença quando a gente diferente. raciocinar no tratamento. É. É por edema, inchaço da mucosa. Pensa que o brônquio é um canal, né? É um caninho. Você fecha esse caninho, mas de edema, de inchaço. A mucosa fica inchada e produz secreção. Por isso que esse barulho é muita secreção, é muito muco. Então, vai chiar porque o ar passa turbilhonando na parede do brônquio, né? Fininho, estreito. Mas não porque ele fechou de fora para dentro. É porque de dentro para fora ele fechou, né? De edema, de inchaço. Então não adianta você ficar usando bombinha para broncodilatar esse brônquio. Ele não vai. A aerolina abrir. não vai servir, né, Fabrício? Não. Primeiro que os bronquíolos, eles não têm a mesma estrutura dos brônquios, né? Para fazer esse broncoespasmo. E as condutas que a gente vai ter que fazer, se é que a gente vai ter que fazer alguma coisa de conduta, é na preocupação dessa sujeira que está ali, esse muco, né? Então, a gente, se for atuar, é pensando nisso, porque a fisiopatologia da bronquiolite está concentrada nisso. Então, é aí que a gente vai agir. Secreção Então, de muco. eu vou usar um broncodilatador. Isso é... Eu não sei se ainda está assim, porque há muito tempo que eu não estou pegando o pronto-socorro, né? Prescreve. Não tem bronquiolite ainda, né? que vai embora de pronto-socorro sem um salbutamol. Não tem. Isso a gente vê assim, dentro do hospital, a gente trabalha num hospital terciário, então a gente vê muita bronquiolite internada. Essa visão já mudou. A gente vê, sim, os bebês internando. E aí, até lindo de ver. A gente vê os médicos tirando... Os bebês internam com o salbutamol e a gente vê os médicos suspendendo o salbutamol, porque o diagnóstico é clássico de bronquiolite. Então, eles tiram o salbutamol, eles tiram o corticoide, tiram o antibiótico. Tiram o antibiótico. E a gente precisa entender que o tratamento da bronquiolite é um tratamento de suporte. Exatamente. Eu não preciso encher o paciente de medicação, até porque eu não tenho medicação. Não se trata a bronquiolite como se trata a asma. Muitas vezes a gente vai precisar de oxigênio, mas também só quando esse oxigênio está muito baixo, quando a saturação está muito baixa. Aí, antes de entrar nesse mérito, eu vou falar sobre saturação, sobre oxigenoterapia. Às vezes a mãe fica em casa, todo mundo, depois da pandemia, todo mundo tem um oxímetro em casa. E não é toda vez que cai a saturação que o seu filho ou que a criança precisa de suporte. Muitas vezes, até no meu consultório, Lívia até já falou isso para mim uma vez,
Eu não boto o oxímetro em todos os meus pacientes. Nossa, são os mínimos, pouquíssimos Por quê? pacientes que eu Porque boto. a gente olha para o paciente, a gente já Aham. sabe que ele tá bem. Eu não preciso medir a saturação para saber que ele tá bem, que ele não tá hipoxêmico. Mas porque geralmente Né? a dessaturação, a queda da saturação, né, que baixa ali no No aparelhinho, aparelho. ela é uma consequência final assim, de um processo que está entrando em falência, né? Então, por exemplo, você está tendo alguma dificuldade do oxigênio entrar no organismo por causa respiratória, então você vai ter um monte de mecanismo de adaptação para que isso não aconteça. Pra Então, tentar você equilibrar. utiliza a musculatura acessória, você faz com que a respiração acelere, a frequência cardíaca acelere. Isso tudo é o corpo respondendo a isso. E muitas vezes isso daí compensa mesmo. Então, a queda do oxigênio Vai é ser a porque última- tudo isso está entrando em colapso. Então, se eu estou vendo a paciente sem nada disso, a frequência está normal, a frequência cardíaca e respiratória, e a Não tem musculatura esforço. não está sendo usada de forma, né? Como que está desaturando? Difícil está. Eu tenho Só até se um for por pouco outro de- motivo, uma cardiopatia. Eu evito usar porque os pais ficam nessa neura, Eu tenho, né? eu tenho um pouco de usar. receio justamente por causa disso. Porque, assim, ele tá usando a musculatura acessória, ele tem esforço respiratório, e é por custas disso que ele tá saturando bem. Exatamente. Só que os pais não levam na emergência porque ele tá saturando bem. Também tem isso. Isso é um também problema, tem tá? isso. Então, eu tenho até um pouco de medo disso, porque a saturação, por ser um valor que eles estão vendo, 97, 98, 90, é mais fácil o visual de falar assim, 90 eu levo, Do que Eu já- olhar do pra que olhar e falar assim, tórax, será que né? isso é um desconforto? Será que isso não é? Em relação à asma, tem pacientes adultos meus que falam que o colega, ele achou que eles não estavam em crise de asma porque não estava chiando naquele momento, mas estava cansado, mas estava saturando bem. Então, se está saturando bem, Não importa se tá então, cansado. assim, a saturação é uma das informações, não a única, né? Que é a definitiva, vamos botar assim, né? Eu vou contar um caso, acho que Lívia lembra. Eu tinha uma paciente, lembro. não é uma bronquiolite, não é um bebê. Eu tinha uma Aham. paciente encefalopata, super bem cuidada pela mãe. A mãe, obviamente, ela tinha um problema respiratório. A mãe tinha um oxímetro. E a mãe sempre falava pra mim assim, não, doutora, ela satura bem em casa, satura sempre 98, sempre 98. E toda vez que ela vinha, a saturação dela, cada vez que ela voltava na consulta, a saturação estava mais baixa, mais baixa. Chegou uma hora que eu falei, não, hoje ela tá péssima. E eu botei o oxímetro tava 87, 88, e eu via que... E ela, assim, clinicamente horrorosa, assim, clinicamente dispneica, cansada, esforçada. E aí eu botei o oxímetro baixo e a mãe falando, nossa, doutora, em casa tava 98. Agora mesmo, tava aqui, eu tava te esperando, tava 98. Era 86, né? Não! O oxímetro da mãe só marcava 98, não saía do 98. Então, Eu essa... pensei que ela estava olhando de Ele cabeça tava pra baixo, 98 em todo mundo. 86. E 98, o da mãe e o do hospital 87, 88, 86, 80, sabe? Sim. Então, assim, às vezes, o aparelho tá com problema, a gente não pode confiar muito nisso. Assim, gente, olhar para o paciente, olhar para a criança, olhar para o seu filho, é importante, muito mais importante do que o aparelho. A medicina, Né? ela é feita por um conjunto de informações, né? Uhum. A gente, como a Lívia falou, né, no começo, é um diagnóstico clínico porque a gente somou um monte de informação para chegar nele. Uhum. Então, a gente ouviu a mãe, viu o paciente, fez exame, botou o oxímetro e uma série de outras coisas. Antes, não estou nem falando de exame complementar, de raio-x ou qualquer outra coisa. Então, somando as informações, a gente vai chegar numa conclusão. Agora, se eu foco, isso em todos os artigos que falam sobre bronquiolite, eles falam, não foquem em oxímetro. A oximetria, ela é importantíssima, mas é uma informação, né? Não é De um única, não é a conjunto. única. Não é única. E a queda de oxigênio da saturação, ela pode acontecer transitoriamente na bronquiolite. Como a gente falou que são plugs de muco que ficam ali nos brônquios, o bebê tá deitadinho assim, e aí ali acumulam o plug de muco ali, né, na parte de trás do pulmão.
então vai ter uma queda transitória da saturação. Se ele vira de ladinho, ele sim. mexe naquela secreção, a saturação sobe. Então não é uma coisa para você ficar assim, só focada E naquilo, alguns né? bebês precisam fazer fisioterapia e Uhum. precisam, às vezes, fazer a fisio internada e a gente vê, né, a saturação mudar. Uhum. Às vezes o médico quer associar logo ao oxigênio, não, tá. Aí a gente vê, a gente pede para fazer uma fisio, limpa aquilo ali e ele volta a saturar bem. E aí entra, falando da secreção e de meleca, entra um outro ponto da bronquiolite. Às vezes, a gente tem um bebê pequeno com 2 meses, 3 meses, e ele tem muita secreção alta, porque começa com uma secreção alta. E esse paciente, às vezes, ele entra em insuficiência respiratória porque ele entope o nariz. O bebê pequenininho de 2 meses, de 1 mês, que tá com secreção ali, ele obstrui, ele para de respirar, porque não sabe respirar pela boca igual a gente, né? Ele respira pela boca quando ele chora. E muitos colegas se esquecem de que esse pode ser e deve ser um motivo de internação. Uhum. Um bebê de 2 meses, e muitas vezes eu já me peguei assim, né, com dúvida se eu internava, se eu não internava, até um bebê um pouquinho maior, 3, 4 meses, porque eu fiquei na dúvida, é só um resfriado? Ou ele tá cansado porque ele tá com o nariz entupido ali, porque também tem edema e tal, ou é uma bronquiolite, eu interno, não interno, interno, não interno. Muitas vezes eu internava porque o risco dele obstruir é grande, né, Aí Fabrício? obstrui, Que faz você uma acha? apneia, faz É. uma... Às vezes engasga mamando. Aí a avaliação clínica é importante mesmo, esse olhar, né, de você observar que o paciente ele não vai ter essa autonomia de fazer a perviedade, manter as vias aéreas pérvias, né? Pérvias. Então, acho importante esse tipo de observação e a gente vai aprendendo à medida que a gente vai observando os pacientes, né? E às vezes a gente tem que optar pela hospitalização por conta de um risco futuro importante, né? Às vezes o paciente naquele momento ali, ele não tá tão ruim, mas é um cardiopata, como a bronquiolite. O risco dele piorar de hoje para amanhã é enorme. Uhum. Olha, É eu já paciente com a optei... doença, desculpa, Tudo só bem. para finalizar. Não, finaliza. É um paciente com uma imunodeficiência. Ah, sim. E ele não tá cansado, mas ele tá com. Tem uma taquipneia, tem uma dispneia leve, desculpa, mas assim, era um paciente que talvez você não internaria. Um bebê de 5, 6 Mas um meses. cardiopata mas- grave, ele inclusive é motivo de internação. Sim, Mesmo aí que não tenha entra. esse ponto, né? Mas muitas vezes você não liga ali que ele tem uma comorbidade e que ele pode piorar. Eu acho que a gente podia falar um pouco mais até sobre os critérios de internação, né? As comorbidades. Então, cardiopata, o pneumopata, o encefalopata, a criança com imunodeficiência, que tem distrofia muscular, o prematuro. Mas pode Então, às ser vezes, o outras coisas prematuro- também, um nefropata, por exemplo. Sim. Ou doenças graves, né? Crônicas Pacientes com doenças graves. de base, né? É. Pacientes com síndrome de Down tendem a piorar mais Muito, fácil do que os muito. outros. fácil. Aquela criança que foi prematura, né? Às vezes acabou de sair da UTI, neonatal, tá ali com 2, 3 meses e faz uma A bronquiolite. mãe precisa lembrar disso também, porque às vezes na correria do pronto-socorro, o médico acaba não perguntando, mas se seu filho tem uma doença crônica, fala. Meu filho tem outra doença, além disso que está aqui se apresentando, ele tem uma doença que ele toma tal remédio, né? Que ele toma tal. Às vezes não é nem a doença que interfere, mas às vezes a medicação que ele toma pode fazer com que ele fique mais grave. Então pode ser um motivo do médico pensar, não, esse paciente especificamente eu tenho que internar. E sobre os Né? protocolos de internação, bebês abaixo de 3 meses, todos precisam internar. Os protocolos de internação, Por quê? porque o risco de eles evoluírem com maior gravidade, por não saber respirar, por fazer uma apneia, é enorme, é muito maior. Não saber respirar pelo Nariz, né? pela boca. Elas só sabem respirar pelo nariz, não sabem respirar pela E o boca. O nariz nariz está entope. entupido, ela não consegue respirar e aí pode entrar em falência respiratória. É. Mas aquela criança, às vezes ali tá um bebê de 3 meses, que você acompanha no seu consultório. Você consegue ver ele todos os dias. A mãe tem fisioterapia em casa. Dá para manejar? Dá. Mas deixar solto não tem condição. É verdade, deixar solto. E se a gente conseguir essas situações de evitar a internação nesse paciente que está
melhor. Bem assim, assistido, né? Bem Acho até assistido e a interessante, cada dia porque a melhorando. gente hospitalizar também tem um risco da hospitalização. Com Então, é sempre entender assim, o que vai ser melhor para aquele paciente. Uhum. Eu já optei, Cada um eu já optei especificamente. por internar paciente também com bronquiolite, mas para outras doenças também, que poderiam ser um paciente de acompanhamento. Mas eu estava comentando sobre os sintomas de gravidade, tipo, quando aparecer esse sintoma, você volta imediatamente. E a mãe falou assim, não, mas e se... Eu percebi que a mãe não entendeu nada que eu falei. Eu repeti com outras linguagens, não entendeu nada. Eu falei, vou internar. Eu Então, mudei a conduta, passei a internar, Pelo internar esse paciente, risco porque esse risco da pessoa não do cuidador entender não aquilo. perceber. isso aí tá nos protocolos, É né? a O risco do percepção do cuidador. do cuidador. Exatamente. E outra coisa também, o Ou bebezinho... o cuidador não tem como ficar voltando, né? Porque às vezes ele não tem o dinheiro da passagem. Você tá numa UPA, a mãe não consegue. Não, doutora, não tem como ficar vindo todos os dias aqui. também. Né? Internação Então, social, Porque o né? bebê, ele tem que ser visto 24 horas depois, né? No início da bronquiolite, Com ele tem que ser certeza. visto cada 24 menos, horas né? ou 40. Aí que depois você vai prolongando, espaçando, né? Fazer duas... Tem duas perguntinhas aqui capciosas. Mas deixa eu falar só um pouquinho antes dos critérios de internação. Sim. O bebezinho mama. E se não tiver mamando, ele desidrata, ele desnutre, principalmente desidrata. Então, se você perceber que aquela doença, não só a bronquiolite, mas a gente está falando especificamente dela, está causando com que o bebê recuse a mamada de forma significativa, tá mamando 80%, tudo bem. Mas tá recusando copiosamente, é indicação de internação e acabou. Ele prefere Nem que não seja mamar, um dia, 2 ele prefere dias, respirar, né? um dia, 2 dias, 3, sei lá, o tempo que for necessário para ele voltar a mamar, né? Às vezes só isso que você precisa. E eu ia perguntar justamente isso. Eu sou de um tempo que toda bronquiolite que a gente internava, a gente proibia a dieta. Dieta zero. Ah, não, tira do peito. Ah, não dá dieta. Dieta zero. Aí o bebê ficava 24, 48 horas, às vezes 72 horas sem dieta. Você pegou isso, Li? Vocês pegaram isso? Vocês fizeram meio juntos, nós né? pegamos, mas a gente tinha um preceptor que ele já ficava irritado com isso. Ele arrancava as sondas e falava, bota pra mamar. Ele já tinha esse incômodo com essas crianças. E é incrível. verdade, eu lembro disso. E é incrível como as crianças ficam bem quando elas mamam, né? Então eu acho que é com agora. cuidado, você fazer com cuidado, faz direitinho, não enche o... A gente não precisa zerar a dieta de todo bebê com bronquiolite que a gente é internar. Ainda mais que vai internar na enfermaria, vai internar no quarto, não tem critério de internação de CTI. Não tem, ele fica irritado, Sabrina, né? Uma coisa que eu lembro na época que eu fazia pronto-socorro, Que nós fazíamos nós socorro fazíamos, juntos. Que assim, o paciente chegava e tinha indicação de internação e tudo mais, por causa do Desconforto. a idade que vocês falaram. Uhum. Só que, sabe, a mamãe bota no peito, ele ainda tá mamando. Fala Vocês assim, davam uma dó, né? Eu não vou pegar, porque na nossa época a gente acessava. Fazia hidratação, hidratação pegava as técnicas de hidratação. E aí eu falo assim, bicho, tá mamando, né? E ele, quando vai pro colo da mãe, mesmo precisando de um suportezinho, uma pronguinha nasal, alguma coisa assim, ele tá mamando. Uhum. E fica confortável no colo da mãe. Não vou pegar acesso desse paciente, mas eu vou internar. Sim. Uhum. Aí, um episódio, eu gosto até de contar isso, pra você ver como é que a gente tem que intervir menos nesse paciente, né? O olho ali em cima, e mexer o menos possível, só quando ele precisar de ser mexido, né? Porque, como ela falou, é um paciente que está na corda bamba. Ele está equilibrado, Mas ele você está na corda bamba. de Se olho. eu pegar um acesso, eu posso descompensar esse paciente naquele Eu momento. já vi isso. Eu já vi, eu solicitei internação, a gente trabalhava num pronto-socorro que não era de hospital, era de... Era ambulatorial, né? Então a gente teria que pedir a transferência. Aí viria a UTI para transferir. Ambulância para buscar. Aí vinha o médico, mas ele está sem acesso, esse paciente que eu estou falando especificamente. Aí eu expliquei, por causa disso eu evitei, porque ele está muito bem, eu estou com medo de descompensar. Aí ele falou assim, não, só vai sair aqui com acesso. Eu falei assim, fica à vontade. Aí você escreve que você pediu. Tá A gente briga, tá? Médico com médico a gente briga. Aí eu fui lá dentro, porque eu ainda tinha uns pacientes, e ele assumiu o paciente ali, porque já tava assinado que estava com ele. Ele assumiu. A responsabilidade Aí eu voltei dele. depois, porque obviamente, né, às vezes está precisando de algum suporte, e o bebê estava entubado.
Por quê? Fica furando, Furou, Não, a criança tentando. aí chorou, chora, mobiliza a descompensou. secreção, É. fecha o pulmão. E aí a criança... Então, assim, você vê que é um paciente que a gente, se tiver que entubar, vamos entubar. Mas no momento que precisou de entubar. E de pegar acesso também. Então, quanto menos a gente intervir nesse paciente, eu acho melhor para o paciente. Intervir, que eu tô falando, é nisso. Aí né? você deixa. Observar, e se né? você não faz a dieta, deixa o bebê com fome, o bebê fica irritado, fica chorando. Exatamente. E aí acontece Aí bota isso também. sonda, porque agora é sonda em vez de... Já De é, fazer, já era. É. A gente que ainda tinha essa... eu já fiquei com sonda Nossa, quando eu internei. Deus me livre. É a coisa mais desagradável que existe. Então, aquele bebezinho com sonda nas que Irritadíssimo. vai botar se precisar, mas se não precisar, não bote. Quanto menos Ou tira o mais irritado rápido esse paciente possível, né? tiver, Gente, assim, a gente tem que... exatamente. Se puder não tocar, não toque, né? Isso. E aí, quanto a essa coisa do peito, como são bebês muito pequenos, a maioria deles mamam o peito. Isso é essa ligação dele com a mãe, você manter o bebezinho ali junto, no peito, escutando o coraçãozinho da mãe, é o acalento da mãe. Eu acho hoje, eu já fiz muito isso, tá? Eu sou da época, dieta zero, não, já briguei com mãe. Assim, eu falei pra você não dar peito, não sei o A quê. gente é da época que quando nascia, a gente tirava a criança para fazer aqueles primeiros cuidados, não botava na mãe, Nem né? encostava na mãe. Mas hoje eu entendo que essa coisa do aconchego da mãe, do acalento da mãe, é uma coisa que acalma tanto e deve ter, e tem outros estudos aí de que isso também acelera a melhora clínica das crianças, dos bebês, né? Então, Eu acho que é o é conforto mesmo. fundamental Porque isso. a criança fica confortável ali, então qualquer motivo para ela reclamar, ela acaba. Então, se a criança está usando menos a musculatura respiratória, menos mobilização de secreção, menos necessidade pela ansiedade que ela está de fazer uma respiração mais intensa, eu acho que vai ser melhor para ela não Pra descompensar. recuperação, né? Até recupera depois. E que os pais, desinflama, né? os cuidadores precisam também entender isso, porque muitas vezes a gente é questionada dentro dos hospitais. Poxa, meu filho tá aqui, mas ele não tá fazendo nada. Nossa, a gente é muito questionado. Muito questionada, né? Muito. Mas não Lívia? está fazendo nada, ele tá com suporte, Observando, né? Monitorado, muitas vezes. fazendo fisioterapia respiratória, todos os bebês pequenininhos precisam, inclusive você falou de monitorização, precisa da monitorização, mas cuidado para não ficar deixando o oxímetro contínuo ali por tudo que a gente já conversou. Isso. A fisioterapia... Mas a gente está ali dando suporte para ele, né? Eu já li muitos textos de bronquiolite que eles são a favor da fisioterapia respiratória, mas eles questionam muito em relação à fase aguda. Aquela fase inicial, esses primeiros dias aí da descompensação. Porque entra nessa mesma conversa que a gente teve aqui. Deixa a criança quieta. Deixa que... Não é hora. Depois que vai sobrar aquela coisinha lá... Quando começa a ter muco, é o momento do fisioterapeuta entrar. Sim. A gente tinha os protocolos anteriores, falava assim, não faça fisioterapia. De jeito nenhum. Nessa fase aguda, né? Lógico que a fisioterapia anteriormente, ela era também muito mais bruta, agressiva. Eles eram como muito a gente, bruta, eles eram mais agressivos. Hoje, as técnicas de fisioterapia, e eu fui uma mais pessoa gentis, que... né? Eu era uma pessoa que falava assim, de jeito nenhum fazer físio. As técnicas de fisioterapia mudaram muito. E hoje, os protocolos, eles estão até falando para intervir nessa fase com essas técnicas mais novas, mas manusear o mínimo possível, porque às vezes eu tenho paciente que chega para mim lá no consultório, a mãe fala assim, tô fazendo fisioterapia 3 vezes ao dia, calma, não é assim, vai fazer o seguinte, faz dia sim, dia não, vai fazer físio, mas não é de duas vezes ao dia, não é 3 vezes ao dia, não é assim. A criança cansa da física. Exatamente, a criança chora, a criança cansa. Eu acho que naquela fase que a criança tá na corda bamba... Deixa ela quietinha. Deixa quieta. Exato. Aí passou dessa fase, a fisioterapia vai ajudar sim. Muito, a gente sabe que vai, principalmente os que internam, né? Muito. Então vai ajudar. Ninguém tá falando que a fisioterapia, pelo amor de Deus. Nós não estamos falando contra. São parceiros maravilhosos, né? Não, a gente usa muito a fisioterapia. Agora, eu queria entrar nesses minutos finais
nessa onda do momento, que é uma coisa que aconteceu, que a gente agradece muito, que finalmente a gente tem uma vacina contra o VSR, que é o maior vírus causador da bronquiolite, para gestante, para poder proteger o bebê. E a gente tem uma medicação nova que protege os bebês prematuros contra a bronquiolite. Aí eu vou deixar a Lívia falar um pouquinho. Antes de entrar nesse assunto, ó, só para falar ainda um pouquinho, rapidamente, sobre o tratamento, que a gente falou um pouco do broncodilatador, mas a gente não falou do corticoide sistêmico, que o pessoal faz muito. Parelone, prednisone, de novo, a gente vai atacar ele aqui, tá, gente? Igual a azitromicina. Prednisolona não se usa na fase aguda da bronquiolite porque aumenta a replicação viral, piora o prognóstico, aumenta o tempo de internação. Então, é contraindicado. Aumenta o número de vírus que tá ali. Aumenta os vírus, ajuda a replicar os vírus dentro do organismo. Então, é contraindicado, tá? Esse já tem todos os protocolos dizendo que é contraindicado. Eu precisava desse recado. Mas antes, só para resumir isso tudo que a gente falou solto. Bronquiolite, nada de antibiótico, nada de prednisolona ou os outros corticoides e nada de broncodilatador, salbutamol, bombinha. Isso. Tá fora. Bronquiolite não é doença que utiliza uma dessas medicações, né? E agora, então, finalizando, a gente vai para a parte boa da bronquiolite, assim, a história boa, né? Toda vez eu brinco que toda vez, assim, eu brincava com os pacientes, eu falava, ai, gente, toda vez que eu vejo alguém falar, que eu vejo um bebê que chega lá no meu consultório, que eu dou o diagnóstico de bronquiolite, me dá uma tristeza, porque o que a gente vai fazer de tratamento é o suporte, a gente tem que esperar a doença passar, dar o melhor suporte possível, mas não tem um tratamento específico para aquilo. O que a gente tem hoje, o que a gente precisa falar da bronquiolite é da prevenção, né? Mas eu acho que antes até de falar do nirsevimab, que é o anticorpo, e das vacinas, eu preciso falar que para a prevenção, a principal fonte de transmissão é pessoa gripada. Então, a gente começa prevenindo, parando de levar bebê no shopping, tá? Bebê pequeno, que me irrita. Ó, meu olho pula quando eu vejo. Parando de levar bebê para igreja, parando de levar bebê para aglomerados. É lá que os bebês pegam as doenças. Obviamente, tem um irmão mais velho que traz pro bebezinho. Mas assim, gente, eu tô cansada de ver no shopping bebezinho de 2 meses rodando no shopping. Pra quê? Pra pegar bronquiolite. E outra coisa que a gente tem que entender. Papai e mamãe, pode ser mal educado, não tem problema. Se tiver gripado, não visita bebê. Ah, mas é porque a tia é vizinha. Ai, eu minha não tô nem irmã. aí. Na minha época, quando eu tava com os meus filhos nessa idade, mas não sei o que eu falo. Fala que fui eu. Eu não tenho problema. Não tem problema me achar antipático. Não vai pegar bronquiolite. Meus filhos não tiveram bronquiolite. Mas fala um pouquinho, rapidinho, Lívia, pra terminar, que a gente tem pouco tempo. Vou falar do nirsevimab. O nirsevimab, ele é um anticorpo. Então, o que a gente faz? A gente injeta diretamente um anticorpo específico contra o vírus da VSR, né? Contra o principal causador da bronquiolite. A gente tinha um anticorpo anteriormente, que era o palivizumab, mas ele era muito mais complexo de se usar, porque ele englobava populações de risco menores. Era prematuro, cardiopata e pneumopata. E várias doses. E 5 doses no período da sazonalidade, que é esse período agora de outono e inverno que a gente está aqui, né, no Sudeste. A vantagem do nirsevimab é que nos estudos ele mostrou uma boa resposta também para outros grupos de comorbidades, como a que a gente falou aqui, síndrome de Down, as outras comorbidades que podem ficar graves. E ampliou a faixa etária de prematuridade, porque os prematuros antes eram abaixo de 28 semanas que a gente fazia. Hoje a gente pode fazer o nirsevimab para qualquer prematuro. Tá no rol da ANS, o plano de saúde paga. Cobre. Tá no SUS. Então a gente teve uma ampliação gigantesca. E para quem não tá dentro desse grupo, né, que eu falei que o convênio cobre, eu quero fazer. Pode fazer. O custo dele, eu quero pagar por ele, é muito inferior ao custo do outro, do palivizumab. Com uma eficácia que do palivizumab era de 50%, uma eficácia de 70%, 80%. Super vale a pena, né? A gente tem esse questionamento muito. no consultório. Grave ainda e o impacto... Eu vou
Evitar Mais de a- 80%. Evitar uma complicação gravidade. grave. Aham. Então, e aí o impacto disso, da introdução do Nirsevimab no nosso dia a dia, aqui no Espírito Santo, a gente viu isso. Uhum. A gente está vivendo isso. E, surpreendentemente, a gente tem também a vacina da gestante. E uma coisa que não me passava pela cabeça foi a extrema adesão das mães, das gestantes, a tomar a vacina para proteger o filho. A gente não vê isso, a gente vê uma hesitação vacinal, um problema absurdo com as vacinas que as próprias mães não querem vacinar as crianças, mas surpreendentemente elas se vacinaram. A gente teve 100% das gestantes vacinadas aqui no Espírito Santo contra o VSR. E isso gerou um impacto enorme. As crianças, mesmo as que pegam, porque muitas mães questionam, né? Ah, mas eu tomei a vacina, mas o meu filho está internado com bronquiolite, com VSR. Ainda bem que você tomou a vacina, porque dessa forma, é por isso que ele está aqui, não está no CTI, está no quarto, não está no CTI. Exatamente. Ou não fez uma complicação tão grave, ou precisou entubar porque era muito pequeno, mas não ficou tanto tempo entubado, tanto tempo no CTI, não fez complicações das complicações. Então a gente precisa entender que isso foi um ganho absurdo Uhum. tanto da prevenção, mas também quanto a história natural da doença pode ser mudada num paciente que já tem esse anticorpo, né? Isso, Só para falar isso é fantástico. desse ponto aí que você falou, o anticorpo que a mãe faz, né? Que a mãe cria anticorpo quando ela faz a vacina, ela passa ele pro através da filho. placenta, ele tem uma meia-vida. E o anticorpo que ele toma, né, o Nirsevimab também tem uma meia-vida. Então, ele vai durar ali em torno de 5 meses, mais ou É menos. o 6. auge, né? Então, Que de é a repente, ali idade pelo mesmo, né? 4º, 5º mês, ele já Vai tá com uma caindo. queda. E aí é ali que ele pega, né? Então, às vezes, ela não entende, poxa, vacinei, mas não é duradoura. E o último ponto que eu queria falar é que existe também a vacina do idoso contra o VSR. E é importante para a saúde do idoso, porque os extremos etários O são VSR. aonde o VSR faz estrago. E uma outra coisa que vacinar a vovó e o vovô são menos pessoas para transmitir para o bebê também, tá? Então, eu queria deixar esse recado, não é só Isso é vacinar a mamãe, importante. tem que vacinar a vovó e o vovô, né? Últimas palavras. De bronquiolite, né? Eu acho que Uma frase. então, para mim a bronquiolite, a frase que a gente deixou bem clara assim, vamos intervir o menos possível, né? Vamos intervir para aquilo que o bebê está mostrando para a gente que ele precisa. É basicamente isso. Medicamento Gente, zero, né? Quero Praticamente. agradecer vocês, foi ótimo. A gente queria conversar mais, né? Mas a gente volta no próximo episódio. Obrigada. Segue a gente no Instagram, no YouTube. No YouTube, se inscrevam, tá? No canal. E a gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau.